posições básicas de solo e trave. Essa daqui é a posição estendida. Isso vocês já viram na apostila, tá? Posição estendida, posição grupada, carpada unida, afastado, antero-posterior. Essas daqui primeiras, ó, vou conversar com vocês sobre elas. Depois, vocês viram mais para frente da apostila como elas se juntam nos mortais e em outros elementos. O que eu preciso que vocês tenham agora com relação à simbologia? Bastante paciência, tá? Vocês não vão conseguir, por exemplo, pegar um iega na paralela agora, né? Então tem que ser devagarinho, entendendo esse sentido. Eu vi algumas pessoas que me mandaram as dúvidas, começaram a confundir um pouquinho do que é apoio estático e salto. Então eu vou mostrar agora para vocês, tá? Ó, então essas são as posições básicas, tem que decorar, não adianta porque isso vai compor. É como se vocês estivessem aprendendo aqui as vogais A, B, A, E, O, U, tá? É muito básico isso, tá? A, E, O, U para começar a escrever na simbologia da ginástica, tá? Esse daqui são os giros no eixo longitudinal do corpo. Essa simbologia a gente usa normalmente quando é giro sobre um pé ou quando é giro na parada de mãos. Para as piruetas, eu vou mostrar, a gente fez, né, na apostila tem, pirueta é como se fosse um Ezinho, certo? Então, esses são os símbolos de giro. Uma dúvida que até a Edilce me mandou, que eu acho que é importante que muitos de vocês podem ter dúvida nisso. Como que eu divido o giro? Quanto que eu sei que quádruplo giro, triplo giro? Isso daqui a gente faz o meio giro, certo? Esse é um giro. Então, um giro é uma bolinha. A cada tracinho que eu passo em cima dessa bolinha, quer dizer que eu estou somando meio giro nessa bolinha. Então, vamos olhar aqui esse duplo, ó. Giro, tá lá embaixo, 360 graus. Mais meio. Quanto isso dá? Duplo, certo? Então, cada tracinho que vocês passarem é meio giro a mais, até chegar no quádruplo, que é o máximo que a gente tem hoje no código, tá bom? Próximo, troca de pernas. Teve gente que me perguntou também, como que é o símbolo de troca de pernas? Eu uso, esse daqui é um exemplo do que eu uso, tá? Que é uma coisa tão básica que não tem no código, mas eu simbolizo dessa forma. Tanto é que depois, mais para frente, vocês vão ver que o salto cortada é um Z maior, né? Porque é o salto cortada. Isso daqui, um Zzinho pequenininho, em cima, por exemplo, de um salto estendido, quer dizer que é um salto estendido com troca de pernas, tá bom? Esse traço aqui embaixo, lembra que é a fase de voo. Então, se eu colocar uma posição grupada com um traço embaixo, quer dizer que é um salto grupado. Não preciso usar esse tracinho para mortais, porque o mortal tem o símbolo dele específico. Não preciso usar para piruetas e mortais. Eu vou usar isso daqui normalmente quando? Quando eu vou fazer a reversão, que tem uma fase de voo. Aqui, quando tem os saltos, que são os saltos de voo, o leap ou jump ou rope, tá bom? Esse é um tracinho de salto. Esse daqui é o apoio estável. Vamos supor que a ginasta faça um rolamento para frente. Ela está em pé, certo? Em pé não precisa anotar, mas ela vai passar as costas no chão. Então eu faço o símbolo do rolamento, que é o símbolo do mortal para frente, só que com dois traços embaixo. Como que eu sei a diferença se ela fez um mortal para frente ou se ela fez um rolamento? É o apoio, um é no ar e o outro é apoiado. Então eu preciso escrever esses dois tracinhos aqui, certo? Senão eu vou achar que é um mortal. Dois pés ou duas mãos, impulso ou chegada. Esse daqui é quando o salto sai com os dois pés, tá bom? Ou eu uso as duas mãos para apoiar, por exemplo, posição afastada com as duas mãos. Eu utilizo isso daqui, que é um esquadro, por exemplo, tá? Passo para frente e passo para trás. Esse daqui a gente não tinha na apostila. Então, eu utilizo dessa forma, que é a forma que tem no código também. Lá no final do código tem esses símbolos básicos. Dois passos, por exemplo. Passo para frente, a cada passo, dois tracinhos. A cada passo para trás, dois tracinhos para lá. E aqui, sem dúvida, né, as posições estendido, grupado, carpado, afastado, com tracinho embaixo quer dizer salto. Salto, espacate, impulso em um pé ou dois pés. Esse daqui, ó,
posição de salto espacate com tracinho embaixo, quer dizer o GT, que é aquele que sai num pé e chega no outro. E esse daqui, que tem os dois tracinhos, quer dizer que eu saí com os dois pés, certo? Salto Sissone, vocês chegaram a ver o vídeo que eu mandei no grupo, a diferença do GT para o espacate e para o Sissone. Quem não viu, me avisa que eu mando novamente, tá? O Sissone é aquele salto que tem que marcar essa posição aqui, antero-posterior, só que a 45 graus de som. Aqui, ó, foi muito bem, acho que a Cláudia que pontuou me ajudou a perceber que aqui, na verdade, ó, anotem aí no de vocês, está trocado. Nosso salto gato, que a gente chama de gato, na verdade ele chama wolf em inglês, tá? Essa palavra aqui está trocada. E o nosso salto galope, ele chama cat em inglês. Por favor, façam essa troca aí, tá bom? Salto tesoura, aquele que vem com uma perna e depois vem com a outra, como se fosse um galope com a perna estendida. Esse também não tem no código, eu anoto dessa forma, tá? Avião tem no código. O Y é um Y com os dois tracinhos de apoio. Não tem segredo aqui a posição que vocês já viram também na apostila. Esquadro afastado, essa posição, ó, pernas afastadas, apoio das duas mãos. E o esquadro se usa um F de free, porque ela não tem apoio do pé. E essa daqui, ó, queria saber quem acertou essa entrada, ó. Tracinho de significa entrada, esquadro com F. Quem não quiser colocar esses dois tracinhos, não precisa, tá? Só já dá para entender que a perna afastada com F é o esquadro. E esse daqui é o símbolo do código, tá? Eu anoto desse jeito, mas esse elemento tem no código. Vocês viram até no último desafio. Esquadro, free, subida, a, parada de mãos, tá? Esse também é um exercício que tem no código, vocês podem olhar lá no desenho. Meio giro sobre os dois pés, isso na trave a gente vê muito, certo? Meio giro dos dois tracinhos, que significa apoio, sustentação nos dois pés. Meio giro sobre um dos pés, não precisa anotar, só o meio giro você já entende que ele foi sobre um pé, tá? Então, essa é normalmente a simbologia que a gente utiliza. Giro de 360 com uma perna na frente elevada, é o giro com a perna alta, que normalmente é o trauma aí de muito técnico que nunca vale, né? Então, a perna estendida na frente, o giro inteiro com a perna estendida na frente, tá? Vamos lá agora, rolamento para frente. Ó, rolamento para frente é aquilo que eu falei, símbolo do mortal para frente, só que com dois traços. Rolamento para trás, símbolo do mortal para trás, com os dois traços, tá? Porque é apoio. Se eu tirar isso daqui, o que vira? Vira mortal, tá? Apoio invertido estendido é a parada de mãos. Isso também é uma posição básica que vocês vão ver muito na paralela. Rolamento para trás ao apoio estendido. Invertido estendido. Eu vou juntar esses dois aqui. Rolamento para trás à parada de mãos, tá? Estrela rodante, já tinha na apostila de vocês, tá? Ponte estática, esse daqui não tinha, né? Então, eu faço uma ponte com os dois traços embaixo, tá? Não dá para ver direito aqui, mas são dois traços embaixo, que quer dizer o quê? Apoio estático, tá? Eu tô apoiada no solo sem fase de voo e sem movimento. Esse daqui é a reversão lenta para trás, que a gente chama de ponte para trás. E esse é a reversão lenta para frente. Isso daqui tinha na apostila, hein? Esse aqui não podia errar. Reversão para frente. Qual a diferença da reversão lenta para frente para a reversão para frente? Reversão lenta, ela não tem fase de voo, é a ponte mesmo. Vocês estão vendo aqui, ó, esse daqui é o símbolo da reversão lenta para frente, só que com um tracinho de fase de salto. É a reversão com repulsão. Se fosse a reversão terminando com os dois pés juntos, poderia colocar aqui os dois tracinhos finalizando com os dois pés juntos. Tá bom? Tata, esse pontinho no meio da reversão lenta para trás. Significa que é para trás. Ah, tá. E esse pontinho na ponta significa que é para frente. Tá? Isso só para reversão, porque vocês vão ver que no flick, ó, flick para trás, ele já não tem, tá? Ele é um flick normal. Se fosse flick com a perna unida, que caiu no último desafio, a gente coloca dois tracinhos
ou aqui no meio ou aqui no final, tá? Não tem problema, normalmente usa aqui no meio. Mas pode colocar no final também, se for mais fácil para vocês entenderem na hora da série, na hora de arbitrar, tá bom? Mortal para trás, tá vendo? Olha a diferença do rolamento para trás e do mortal para trás, tá? Então tem que colocar aquele traço quando faz rolamento para trás. Você imagina, você vai num festival e o mortal vale 2 pontos e o rolamento para trás vale meio. Aí você anota a minhoquinha lá, só que daí depois de tanta série, tanta criança fazendo, você não lembra se ela fez mortal ou rolamento. Dá muita diferença, hein? Precisa tomar bastante cuidado. Mortal para trás carpado. Ah, uma coisa que eu quero lembrar aqui. Vocês estão vendo o sentido do mortal? Ó? Quando a bolinha está para cima, quer dizer que ele vem para trás, tá? Quando a bolinha está para baixo, quer dizer que a cabeça desceu, ó, vem para frente, tá bom? A cabeça, na verdade, do mortal não desce, tá? É só um símbolo que eu tô falando que ela vem para frente, tá? Para vocês entenderem a diferença de mortal para trás e mortal para frente. O sentido do símbolo, ele muda. Então, ó, vamos juntar mortal mais posição carpada, mortal carpado. Mortal mais a posição estendida, mortal estendido, tá? Isso daqui, ó, para frente grupado. Lembra que eu falei no último vídeo? Quando é grupado para frente ou grupado para trás, eu não coloco o símbolo da posição grupada, porque já é o primeiro mortal, o mais básico de todos. Eu começo a anotar a posição do corpo a partir do carpado. Mas, se vocês quiserem colocar um Nzinho aqui no final, pode colocar, para facilitar o aprendizado de vocês agora no começo, não tem problema nenhum. Paralela, olha, eu tô prometendo que todo mundo vai sair daqui pegando série de paralela, hein? Quero só ver. Entrada em oitava, que é a girinho em oitava, né? Que é esse giro facial para trás, só que aqui é a entrada. Eu uso esse símbolo. Isso não tá no código, tá? Então, a entrada em oitava não tem no código. É competição de festival que tem entrada em oitava. Então, eu uso dessa forma, tá? Vocês podem usar alguma coisa adaptada, não tem problema. Mas eu tô passando a boa prática que eu uso, né? Não sei se a Ellen, de repente, comentou aí se eu uso igual. Mas, tracinho de entrada, apoio na barra e o primeiro giro de oitava. E lá em cima, segundo giro, giro facial para trás. Esse símbolo aqui, tá? Esse daqui depois vocês vão ver no código e começa a aparecer. Lançamento das pernas para trás. É esse símbolo aqui. Que depois, quando for fazer o lançamento, a parada de mãos, a gente vai juntar esse símbolo de lançamento mais a parada de mãos, tá bom? Lançamento ao apoio grupadinho. Esse aqui é o grupadinho que a gente conhece. Lança a perna, posição grupada, 2 traços embaixo, tá bom? Que é o grupadinho. Oitavão, também não tem no código. Então, o que a gente cria? Eu utilizo esse símbolo, tá? Por que eu utilizo esse símbolo? Ó, balanço, como se fosse um meio giro gigante. Giro de oitava, que o oitavão é um girão de oitava, né? É uma primeira oitava, só que na barra alta. E 2 traços embaixo, para avisar que ela apoiou o quadril, tá? Então, esse para mim é o símbolo que eu utilizo no oitavão. Mas esse é um daqueles que a gente estava conversando. Não tem no código, posso usar próximo. Essa eu aprendi dessa forma o oitavão. Vocês podem usar dessa forma ou pode adaptar do jeito que vocês entenderem melhor o oitavão, tá bom? Keep na barra inferior, keep na barra superior. Esse tem no código, esse não tem jeito, é esse símbolo mesmo. E saída afastada ou saída em arco. Esse daqui também não tem no código, não existe saída afastada no código. Então, como que a gente usa? O código prevê que qualquer balanço embaixo da barra, que vai como se fosse fazer a saída em arco mortal ou o que for, é esse símbolo aqui, tá? Então, como é saída, por exemplo, a saída afastada com o apoio do pé, que é o greatzinho, que a gente já conhece, que é a saída afastada. Lançamento, né? Na verdade, não é o lançamento, é a posição de balanço embaixo da barra. 2 pés apoiados, pernas afastadas, flechinha que ela saiu, tá? Essa é a forma que eu anoto saída afastada. Esse daqui é o arco se apoiar o pé na barra. E esse é o nosso arco normal, saidinha em arco, tá? Que vem e sai em arco. Por que essa daqui é diferente dessa? Essa tem o apoio do pé na barra e essa não tem, tá bom? Saída mortal para trás, grupado na barra. Ó, ela tem que fazer o balanço, porque ela lançou, balançou, soltou a barra e fez o mortal para trás. Aqui é a mesma coisa, balançou,
soltou a barra, fez mortal para trás escarpado. Eu estou falando desse balanço, mas vocês já viram lá na apostila, né, que tem a parte de balanços, de giro gigante, então eu estou entendendo que vocês lembraram dessa parte aqui, tá? E balanço, soltou a barra, mortal para trás estendido. E o último símbolo que eu não passei na apostila, que eu estou esperando para fazer a apresentação para vocês hoje, é o símbolo do salto, né? A gente não tinha na apostila. Então, o salto, depois vocês vão ver na tabela, eu vou mostrar, os saltos, eles simbolizam a primeira fase do voo, para você saber como a ginasta entrou, como ela abordou a mesa, o plinto, o que for, e como ela saiu, tá? Depois na tabela eu mostro. Então, aqui o salto normalmente entra de frente, certo? Eu apoio a mão, tal, no salto afastado, no salto grupado. Então, ela entra de frente. Aqui, o afastado com o apoio dos pés. Pernas afastadas com apoio no plinto. Quem quiser, depois pode colocar uma flechinha para lá ou um tracinho dizendo que ela saltou, tá? Ou um salto estendido aqui, porque tem menina que apoia o pé, faz salto estendido e chega, que é o salto normalmente obrigatório. Pode colocar um salto estendido aqui também, tá? Sem problema. Esse daqui é o salto afastado sem apoio do pé, tá? Eu utilizo dessa forma, lembra que não tem no código, podem adaptar, mas normalmente é a entrada de frente com a posição de afastado com traço, porque teve voo e não teve apoio dos pés. Salto grupado para frente, grupadinho, 2 tracinhos embaixo, porque ela apoiou os pés grupadinhos. Aqui também, depois provavelmente ela vai fazer um salto estendido. Posso anotar um salto estendido aqui depois. Aqui, grupado sem o apoio dos pés, que tem competição ainda que pede. E aqui é o salto reversão, que é o primeiro salto que a gente começa o código de pontuação, tá? Entra de frente, vocês vão ver depois os grupos de salto, mais pra frente eu vou explicar o que é Yurchenko, o que entra no Sukahara, o que entra de frente. E aqui o símbolo da reversão normal. Reversão, bolinha aqui na frente e salto dizendo que teve repulsão. Tá bom? Deixa eu ver se tem... Ah, tem o desafio da série de trave agora. E aí? Quem acertou? Queria ver depois. Depois vocês me mandam a foto que vocês fizeram no particular que eu quero saber. Ó, entrada imortal para frente. Lembra que para frente a cabecinha, a bolinha vem para baixo? Tracinho. Eu coloco essa perna bem alta aqui para eu significar que ela subiu na trave, mas pode ser aqui uma coisa minha, tá? Mas tracinho, entrada imortal para frente. Aí ela faz equilíbrio facial de avião, finalizando no afundo. Avião. Preciso anotar a fundo? Não, eu não preciso anotar a fundo, tá? Só se for uma coisa muito obrigatória, realizar a fundo em todos os exercícios. Aí você tem que anotar num festival, porque senão vai despontuar. Mas aqui nesse caso não tem necessidade, tá? Ciclo do avião. O que não for elemento, vocês não precisam anotar. Mas, por exemplo, ela tem que fazer, que nem Troféu São Paulo, tem que fazer 4 poses. Como é que você vai saber que ela fez 4 poses no final da série se você não nota que ela fez pose? Então, coloca ali um pezinho a cada pose que ela fizer. Então, pode adaptar, não tem problema. Mas não tem essa necessidade aqui, tá? Salto galope seguido de salto estendido. Galope, salto estendido. Seguido, estão vendo? Tem que ser sequência aqui. Não tá o galope aqui, o salto estendido embaixo. Então, o que eu uso normalmente? Quando precisa ser sequência, eu uso esse tracinho que junta, tá? Principalmente sequência de saltos na trave. Precisa usar, tá bom? Para facilitar para vocês. Flick alternado, flick unido, mortal para trás carpado. Aqui é uma sequência acrobática. Não está escrito que precisa ser seguido. Mas, normalmente, quando você lê isso, é uma sequência acrobática, senão estaria um elemento em cada linha, tá? Se pudesse ser separado. Então, flick alternado, flick unido, mortal para trás, carpado. E aí eu coloco isso porque essa menina realizou a sequência. Se eu não tivesse realizado, eu ia passar um traço aqui para me avisar no final da série que ela parou a sequência, que não valeu aquela sequência, bom? Gire sobre um dos pés, já estão craques aí, já conhece. Parada de mãos, não preciso anotar fundo, chute, nada disso, se ela for começar. Saída imortal estendido para frente. Então, a série, ó, isso aqui é uma série, ficaria assim na nossa planilha de arbitragem, tá? E aqui, depois nas frequências vão aprender os descontos, a gente vai colocando os valores, os descontos na série, tá bom? Solo, rodante flick duplo mortal grupado para trás.
É esse daqui, rodante, flick, duplo grupado. No solo, normalmente, quando é sequência acrobática assim, não precisa colocar o tracinho de ligação, porque já é ligado. Não é igual a trave que tem a possibilidade de ter uma pausa entre um flick e outro, uma queda. Então, solo não tem problema, não precisa colocar. O que precisa colocar é, por exemplo, se ela fizesse uma ligação de dois mortais muito difíceis, que vai dar um valor de ligação para ela na frente. Aí você teria que colocar um tracinho para você entender que tem uma bonificação ali, tá? Mais para frente vocês vão ver. Salto GT, salto cortada. Então, é o salto espacate, com uma perna saindo, com uma perna chegando na outra. E aqui o salto cortado, ó, que eu falei ali no começo. Salto cortado. Ele é um salto, não tem tracinho embaixo? Não precisa, porque esse tracinho já simboliza que ele é salto, ok? É um símbolo específico. Eu coloco normalmente o tracinho na sequência de saltos no solo, porque pode ser que ela titubeie ali, dê um passo a mais e quebre a sequência. Mas também não é igual a trave, que é obrigatório colocar, que é melhor que coloque mesmo. O solo é mais tranquilo. Reversão sem mãos, já conhecem também o símbolo, um Fzinho aqui. Reversão para frente, mortal estendido para frente com meia pirueta. Eita, nós, ó. Reversão para frente, tracinho, mortal estendido para frente com meia pirueta, tá? O para frente, você precisa anotar o mortal antes. Diferente do que a gente vai ver agora, ó. Rodante, flick, dupla pirueta. Dá para entender que é para trás. Então, você só coloca o E da pirueta. Não preciso anotar mortal com pirueta, tá? Senão ele vai virar dupla com dupla, ou Tsukahara. Então, é rodante, flick. Quando for para trás, só o símbolo da pirueta já facilita, tá? E quando for para frente, eu preciso anotar o mortal e colocar o símbolo de pirueta na ponta, tá bom? Duplo giro sobre um dos pés, um giro mais dois traços, quer dizer, duplo. E estrela sem mãos, sendo novidade, que já estava na apostila. E essa daqui é a nossa simbologia da série. Tá vendo? Vocês já estão pegando série com simbologia, já estou orgulhosa.